Olá pessoal, meu nome é Jânio, conhecido também como Johnny, sou professor de inglês, tradutor e intérprete, sou formado na escola de Greystone, no Vancouver, no Canadá. Hoje eu também sou um coach de inglês e analista comportamental. E tudo isso significa o quê? Porra nenhuma. Really, nigga? Hoje eu vim aqui para traduzir para vocês duas coisas, uma expressãozinha e a diferença de professor e coach. Infelizmente não deveria existir essa diferença de professor e coach. Hoje em dia as pessoas elas têm um negócio de ter que impor quem elas são. Eu sou professor de... Eu, como professor, como estava dando a aula de... títulos. Doutor de... Eu, como advogado respeitado na OAB. Nós somos pessoas. Pessoas tentando ajudar pessoas. Professores, médicos, policiais. Mas por que então que algumas pessoas, quando eu falo pra você assim, por exemplo, eu tô dando aula de inglês, na tua cabeça vem que você tem que estar dentro da sala de aula, cara... O que faz um professor ser um professor? Não sei. O que faz um coach ser um coach? Estou lhe respondendo, não sei. O que faz um médico ser um médico? Não sei! Nós somos pessoas. Infelizmente, nós precisamos desses títulos para dar uma carteirada, para mostrar que você sabe do negócio. Então, eu vim falando sério aqui, que geralmente o povo vê eu extrovertidão. Estou falando um pouco sério, porque eu quero que vocês entendam a diferença de um coach de inglês e um professor de inglês, que não deveria existir, mas existe. Quando você chega numa escola de inglês, você pergunta, de quanto tempo é o curso? Esses dias eu tava numa escola de inglês, onde uma menina chegou e falou assim... Eu quero fazer aquele curso de 3 anos. Não. Eu rio porque é triste. Ela chegou fechando um contrato de 3 anos dizendo assim... Eu quero passar 3 anos da minha vida fazendo isso. Eu digo pra você, se faz mais de um ano que você tá fazendo inglês, tá errado. Tudo errado, tudo errado. Tá errado você falar... É lógico que o curso vai falar pra você, nosso curso dura 3 anos. Nosso curso dura 1 ano e meio. Nosso curso... Agora, já pode se perguntar quanto tempo que se demora pra ficar fluente numa língua? A diferença de um professor de inglês e de um coach de inglês é que o professor ele vende inglês. Oh, really? O professor ele vende cursos de inglês. O professor ele vende livros. O coach de inglês ele vende fluência. Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu aprendi numa escola de inglês que eu não aprendi numa escola de inglês. Eu entrei todas as escolas de inglês que eu tentei entrar, eu já entrei sendo odiado. Porque eu falava inglês já, os alunos não gostavam de mim, os professores não gostavam de mim. Por quê? Porque eu era disciplinado o suficiente para aprender o inglês por conta própria. E as pessoas não gostavam disso. Disciplina, né? Autodisciplina, o autoconhecimento, uma palavra que eu gosto de falar, o autodidatismo, ele é mal visto. Esse cara aí... Então as pessoas parecem que elas querem ficar dentro de uma escola durante 3 anos, por quê? Então o que eu vendo? Eu vendo fluência em 1 ano. Como? Através de ferramentas de coach. E o que é um coach? O coach é aquele cara que ensina você a como aprender o inglês. Porque nós temos 3 verbos. Querer, precisar e ter. Às vezes você tem aquilo que você não quer, aí você quer aquilo que você não tem, às vezes você quer aquilo que você não precisa, você precisa aquilo que você não tem. Então às vezes a pessoa senta na minha frente e fala, eu preciso aprender inglês. Se ela precisa e ela não quer, porque ela não gosta, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é mostrar pra ela o quão o inglês vai ser foda na vida dela, o quanto que o inglês vai ser massa pra ela, e o quanto que ela vai conseguir viver com o inglês, o que ela vai conseguir absorver, aprender com o inglês. E esse é o trabalho de um professor de verdade. Se eu fosse professor, eu ia falar assim... Pessoal, bom dia, página tal, vamos recapitular o passado. Hoje faço pretérito, passado, perfeito, futuro. Mano, isso é um saco, cara. Porra, quem que quer saber disso, cara? Na escola fundamental, você vai aprender inglês tem tabela. I am, you are, he is, a pessoa passa 4 anos, 3 anos e meio, cara, vendo o verbo to be, e depois fala, eu só sei o verbo to be. Você não sabe o verbo to be, cara, o verbo to be é foda. O verbo to be significa 2 coisas, tem tempos verbais, tem condicionais. E, cara, às vezes você não sabe nem que é uma conjugação de verbo. Então, o que eu vendo para os meus alunos? Eu mostro para eles que o inglês não é só porque ele é sério, que ele tem que ser chato. Então eu sento ali, não como um professor, como um doutor, como um diretor, como um chefe, eu sento ali como um brother, cara. Sento ali, e aí, vamos aprender esse negócio aqui? Então, se colocando no lugar do aluno e vendo, cara, qual que é a tua dificuldade? Você não sabe se o cara é uma pessoa sinestésica, que ela gosta de que toquem nela, que ela mexe nas coisas, ou que é uma pessoa mais visual, que ela consegue aprender olhando, ou que você é uma pessoa mais quietinha, mais introvertida, que ela consegue aprender mais lendo. Então você não pode pegar um método fechado, de que um cara, trocentos anos atrás, inventou um método na época dele. Todas as escolas são assim. Pega o nome da escola e vai a fundo, veja quem que é o fundador dela. Todas as escolas tem um cara que inventou um método. E aí o aluno entra na escola tendo que se adaptar ao método.
Foda-se como ele é, foda-se o que ele aprendeu, os valores, os princípios, o tipo de inteligência, foda-se tudo isso. Ele tem que se adaptar ao método. A diferença de um coach ou um professor de verdade é quando ele chega e ele se adapta à necessidade do aluno. Então eu acredito que se é para ensinar um negócio, vamos ensinar de coração. Que já que é para sentar aqui, vamos falar sobre inglês. Primeiro, por que você quer o inglês? Qual é o teu objetivo com o inglês? O inglês, ele é o objetivo final ou ele é o caminho para chegar a um lugar? Por que você quer o inglês? Primeiro, por que você quer? Porque é importante. Eu não dou aula para pessoas que acham que é importante. Eu dou aula para aquelas pessoas que falam assim, cara, eu quero estudar inglês porque eu quero fazer esse meu negócio aqui, seja lá o que for. Culinária, esporte, tanto faz nos Estados Unidos. Ou porque eu gosto de me comunicar e eu quero conhecer culturas novas, fazer pessoas novas. Não porque o emprego pediu para você. Mas eu vim trazer para vocês uma expressão que é bem clara sobre isso que eu quero dizer, que é a don't hate the player, hate the game. Significa não odeie o jogador, odeie o sistema. Eu, por ter colocado o meu coração, 7 anos dando aula, todas as vezes que eu coloquei meu coração, que eu me importei com um aluno, e que eu saí fora do sistema, que eu saí fora do que tinha que ser seguido, eu fui mandado embora. Se fudeu, o problema é seu. Hoje, eu me considero um dos melhores professores dessa cidade em termos de o que um professor deveria fazer, porque eu realmente me importo com meus alunos. E quem é meu aluno sabe disso, quem foi meu aluno sabe disso. Eu sento na frente deles, eu não sou professor. O que eu faço, eu tiro o meu jaleco, porque não é o jaleco que faz eu ser professor, eu tiro a camiseta, eu sento na frente dele como se fosse mais uma pessoa, porque eu sou uma pessoa normal. Como todo mundo é capaz de ser o que eu faço, fazer o que eu faço. Se eu fosse dar aula do jeito que eu gosto de dar aula, que seria com regata de treino de academia, né, ou largadão, ou talvez com um carrasco aqui de musculação, cara, títulos não são nada, roupa não faz nada, pessoas são pessoas. Um professor tem que ser um professor pelo que ele tem no coração dele, não porque ele tem pendurado na parede dele como certificado. Então, por que eu acabo sendo sempre julgado? Simplesmente pelo fato de que eu me importo. E aí você para pensar. Agindo certo aos olhos da ética da empresa, que seria seguir esses métodos, isso é o certo. Eu vou produzir nos meus alunos tristeza. De novo, agindo certo, de acordo com a ética da escola, do método da escola, eu vou produzir tristeza. Agindo errado, que é fugindo dos padrões da escola, me importando com um aluno, eu estou produzindo alegria. Agindo errado eu produzo alegria, agindo certo eu produzo tristeza. E no final o que acontece? A gente é mandado embora. Isso tudo é de uma potência de argumentação fodida, né? Kant está dizendo que você pode agir mal e produzir felicidade, e agir bem e produzir tristeza. Então, claro, nesse sentido, você se lembrará dos exemplos. Você vai numa escola particular, quando é que o professor dá uma boa aula? Quando os alunos fazem teste de satisfação, ótimo, bom, regular ou péssimo, e aprovam a aula do aluno. Não tem importância. Por quê? Porque o que importa é a felicidade de todo mundo. O que Kant está dizendo, tá vendo? Não pode estar certo. Não pode estar certo. Por quê? Se a boa conduta é aquela que enseja a felicidade sempre, veja a primeira consequência disso. Fica inviabilizado o crescimento do homem. Por quê? Porque o processo educativo não é um processo de busca de felicidade na hora ali. E esse professor não continua no emprego. Ele será demitido porque ele entristeceu o playboy. Eu não sou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro professor que se importou e foi mandado embora por causa que ele não seguiu o sistema. Então não odeie o professor, odeie o sistema. Don't hate the player, hate the game. Muito obrigado.